Sou Maria Ismênia Ribeiro Gonçalves, sou artista visual, nasci em Lages, Santa Catarina, e eu resido em Florianópolis desde 1971. Sou professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1991. E eu posso resumir o meu fazer artístico em dois períodos, para facilitar assim, o entendimento dessa caminhada, né? Eu dividi em dois períodos. O período que foi de 92, quando eu iniciei meus estudos, a 2010. Nesse período, eu classifico esse período como um período de preparação para a carreira artística. Nesse período, eu fiz, por exemplo, em 1992, o primeiro curso de desenho com a artista Sônia de Brida Zanetti, nas oficinas do Departamento Artístico Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, com o trabalho daquele período com a Sônia, né, eu tenho aqui, por exemplo, esses estudos que a gente fez, né, que são estudos que eu preservo para o meu arquivo, né. Desses estudos, agora em 2020, fazendo uma ligação com o segundo período que eu vou trabalhar depois, eu fiz um livro do artista, né, com estudos que eu fiz naquele período. Então, esse livro de artista é um curso também que eu fiz com o Antônio Gopper, lá no Ateliê Alvéolo. Eu trouxe alguns desenhos, alguns trabalhos feitos lá com a Sônia naquele período 95 e alguns anos mais tarde também, né? Então, esses estudos, eles constituem hoje esse meu livro do artista, né? E eu gostei de fazer porque é uma maneira de preservar esses estudos, né? Então, é um trabalho começado em 96, por exemplo, e terminado em 2019, que ainda não está terminado, porque a gente vai poder fazer outros trabalhos ainda em cima desses desenhos, né? Bom, em 95 eu iniciei meus estudos de aquarela, porque eu já estava me definindo até então, tá? Pela aquarela. Eu iniciei meus estudos com a Zuma Borges, a aquarelista Zuma Borges, e já fui definindo como a técnica da minha preferência a aquarela. Trabalho com a técnica até hoje, né? Eu fiz outros cursos e frequentei vários workshops ligados à aquarela, mas eu, preparando também esse período de estudos, preparando para a minha carreira, eu fiz curso de pintura contemporânea, em acrílico, com a Ana Maria Reis, fiz curso de desenho com o Márcio Sampaio, e fiz workshop com a aquarelista Palmira Vilar, e iniciei os meus estudos com o Arid Góes Júnior, com quem eu trabalho hoje, até hoje, com ele e com a Zuma. Foi nesse período também, de 92, que eu estou definindo como o primeiro período de preparação para o meu fazer artístico. Foi nesse período que eu me filiei à CAP também, em 2002, né? E com essa filiação também eu tenho participado nas atividades da CAP, e atualmente sou secretária da associação. O segundo período da minha vida, né, desses 28 anos de fazer artístico, tá? Eu defino como um período de aprofundamento também, de estudos e participação já mais ativa em exposições em diferentes espaços culturais, tá? Paralelo, eu continuei
os estudos com a Zuma e com o Ari, né? E comecei a participar de vários workshops, muitos deles, a maioria deles, ligados à aquarela, né? Mas eu frequentei também, paralelo a tudo isso, nesse período, eu frequentei as oficinas do SIC, onde fiz curso com a Patrícia Amante, e fiz no ano de 2018, 2019, eu fiz um curso que foi chamado de Desenvolvimento do Pensamento Plástico com José Maria Dias da Cruz. Um outro curso também, que eu atualmente, não é curso, mas atualmente eu estou fazendo estudos com a Meg Roussetti. Nesse período, de 2010 a 2020, é um período assim onde eu participei mais intensamente de exposições, né? E essas exposições, elas estão ligadas a espaços aonde eu frequento e com quem eu tenho ligações, tá? Como a UFSC, como o SIC, a CAP, o movimento do Urban Sketch, do qual Florianópolis, do qual eu faço parte, em Santa Catarina. E a gente, quando eu participei de exposições promovidas pela CAP, a gente fez exposições também em Rio do Sul, participou de atividade em Caçador e em outras cidades. A participação também minha, ela tem se dado em leilões de arte, né? Participei, e tenho participado também de encontros internacionais de aquarelistas, que acontece em Paraty, né? Nesse período de 1992 a 2010, eu tenho alguns trabalhos aqui no meu ateliê que eu mantenho no arquivo. Foi um período que eu trabalhei, por exemplo, com peixes, né? Aqui, nesse período, esses aqui, eles são de 97, esse aqui, por exemplo, é de 98. Esse é de uma exposição que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Fizemos uma amostra A3, a Zuma, Borges, Cecília Zilberstein e eu, na Assembleia. E trabalhei com flores também logo no início, nos anos 90, esse aqui também é 96, né? Eu trabalhei um período com flores, foram temas com os quais eu trabalhei bastante. Então, desse período, a gente pode falar também que eu tive uma busca assim, por temas, né? Hoje eu também tenho bastante interesse nos temas que falam do meu cotidiano, né? Do cotidiano da sociedade, das coisas que acontecem. E nessa época aqui, isso não estava bem definido, eu estava trabalhando mais por tema, né? Hoje eu trabalho com séries, e trabalho com séries do cotidiano.